Mas acho que Cosan, cara, tem fundamentos tão fortes. Assim, o negócio de holding basicamente é um business de você alocar bem o seu capital, né? Compass, na minha opinião, assim, as joias do rei estão ali, sabe? Então tem... Lá atrás também não deram e assim, a empresa acabou se provando. Então acho que Cosan é uma que agora, principalmente nas atividades que ela investe, né? De perenidade de cada um dos seus negócios e replicabilidade, que eu acho que Cosan é uma tese bem importante aí da carteira de oportunidades. A hora que as previdenciárias realizarem aí, o jacaré vai fechar a boca. Como é que é dividida a sua carteira hoje? A minha carteira... E como ela evoluiu, né, nesse tempo? Legal. Então, de evolução, né? Acho que de novo, o mercado foi testando a minha fé na estratégia e toda vez que eu errava, eu comprovava que eu tinha que seguir essa estratégia, né? Que é muito simples, mas não é simplória, né? Não é fácil de você seguir essa trajetória, porque, de novo, você vai ter várias outras classes de ativos, de outros tipos de investimento que vão parecer... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E é difícil você se manter consistente, né, num mercado como esse, mas basta você se lembrar da equação mais importante que você aprende na escola, que é a de valor futuro, né? Então, o valor futuro, ele depende, é o valor presente ali, mais o N do exponencial ali, que é a única variável exponencial, né, que é o tempo. Então, o juro composto, ele ensina muito, é ver a grama crescer, né, é um negócio lento, né? Então, a gente não tá... Quanto mais cedo você perceber que a Bolsa de Valores não é um negócio de você fazer dinheiro para amanhã, mais rápido você vai se conformar de que essa estratégia tem grandes chances de ser vencedora, né? Que é o devagar e sempre, né? Então, a maneira de você ir mais rápido é indo devagar. Então, me conscientizei disso e, cara, sigo muito fielmente a estratégia, né? Falando de alocação, isso vai mudando conforme momentos de mercado, enfim. Mas nem considero reserva de emergência, investimento. Tá lá, tá na renda fixa e tento deixar pelo menos ali uns 6 meses de custo fixo para qualquer eventual emergência, né? Mas falando de alocação, hoje tô com muito mais caixa do que eu gostaria. Uns 15% de caixa na carteira. E o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações, no Brasil. Divididos, respectivamente, também numa alocação que está longe do que eu considero ideal para o meu gosto, né? Eu gosto de manter sempre 80-20, 80% previdenciário, que são as empresas lá boas pagadoras de dividendo, perenidade, enfim, e 20% de oportunidades, que são empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, tem potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Gosto de manter o 80-20, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu tô num 60-40. Tô um pouco desbalanceada nesse sentido, mas não me preocupa muito porque essa concentração, enfim, ela vai mudando conforme os preços, enfim, conforme o mercado vai dando oportunidade, né? Então, eu costumo rebalancear com novas compras. Dificilmente a gente faz uma grande troca ou, sei lá, a alocação do ativo chegou num limite, aí eu vou vender para comprar outra coisa. É muito raro, muito raro. E essas novas compras vêm do dinheiro gerado pelo negócio que você tem na AGF. Claro, então, entrou dinheiro... fluxo de salário e dividendos do negócio, né, e dos próprios dividendos dos investimentos. Então, né? assim, provavelmente essa alocação deve ir mais pro lado previdência do que pro lado oportunidade nas próximas... Sim, a tendência é que sim, né? E aí, quando você olha um pouco do que aconteceu com o Ibovespa, né? Apesar da gente estar falando há uns 2 anos que tá barato, o Ibovespa ele é um índice um pouquinho ingrato de você analisar, né? Porque você tem uma grande concentração ali, Itaú, Petro, Vale, né? E o que andou em 2023? Basicamente, Banco do Brasil e Petro, né? Você tem algumas coisas de energia que também andaram, né? Setor de seguros andou até que relativamente bem. Saneamento aí puxado por Sabesp, né? Mas já tem um peso um pouquinho menor no índice. Então, sobraram algumas coisas ali para aportar de oportunidade, né? Alguns segmentos que ainda vão se beneficiar muito provavelmente com queda de taxa de juros, empresas um pouquinho mais alavancadas, né? Então, uma Cosan, por exemplo, que eu aportei bastante em 2023. Taurus, que sofreu bastante com a conjuntura doméstica, né? Um pouquinho mais desfavorável, não tão pró-armamentista, né? Como era
o governo anterior. Então, cara, o mercado vai te dando as oportunidades, você tem que ter a coragem de apertar o botão no momento em que as coisas estão na sua cara, mas é muito difícil de você enxergar, né? Entendi. Então, esse aumento desse lado de oportunidade é porque... Exatamente. Seria muito mais porque essas teses ainda não se materializaram do que... Ficaram um pouco para trás, vamos dizer assim, ainda não andaram. Então é o momento que você tem que comprar, né? E aí acontece de vez em quando de dar uma desbalanceada na carteira, mas tô com bastante caixa. Então a hora que as previdenciárias realizarem aí, o jacaré vai fechar a boca. Muito boa. Sobre estratégia simples, mas não simplória, eu lembrei tem aquela conversa do Buffett com acho que é o Jeff Bezos que pergunta pro Buffett, né? Pô, se a sua estratégia tão boa, né? É tão boa, por que as pessoas não seguem, né? E aí o Buffett fala, né? Ninguém quer ficar rico devagar. Exatamente. Exatamente. E é muito curioso a gente estar gravando isso, porque na semana passada foi ao ar, quer dizer, nessa semana que a gente tá gravando, foi ao ar semana passada um papo com o Frederico Von Tobel. Talvez tenha sido o convidado mais velho investor nato. Então, quem viu aquele episódio e gostou, já vai ter uma continuidade dessa aula aqui. Aliás, foi bem bacana esse papo. E agora, bom, você já deu a sua letra aqui da carteira e investimentos pessoais, assim, desde que você foi ficando mais velha, enfim, você ainda é muito nova, né? 29. Você tem 29 anos, já tem um imóvel próprio, acha que isso é uma boa, vai decidir isso mais pra frente, enfim, como é que a sua carteira, suas propriedades ex-investimentos, assim, você pensa nisso, você tem uma parte, não, isso aqui é mais para o futuro, isso aqui é para o presente, enfim, como é que você divide isso? Não, a minha prioridade ainda é a minha carteira previdenciária. Então, tudo que eu tenho praticamente de patrimônio tá alocado em bolsa e tenho ali uma parcela agora também em renda fixa, mas aguardando para fechar a boca em ações, né? Então, é difícil você dar uma receita que sirva para todo mundo, né? Desse tipo de coisa, comprar imóvel ou não. Eu acho que alugar é uma recomendação que é válida, né? Mas ela é válida para uma parcela muito pequena da nossa população, né? Então, ela é válida, essa decisão ela é válida, cara, para quem tem o dinheiro para comprar à vista ou para dar uma grande entrada aí, né? Agora, pro restante, difícil você argumentar que isso possa ser um bom negócio, até porque o que a gente assistiu aí pós-pandemia, o que subiu de aluguel é absurdo, né? Mas, de novo, acho que depende muito da sua prioridade. Como a minha é fazer a minha carteira previdenciária, ter uma robustez de dividendo, para lá na frente eu ter um conforto maior para ter um imóvel, enfim. Então, atualmente eu prefiro alugar, né? Eu tenho pais idosos, gosto de estar presente, né? Então, fico me dividindo. Tem um AP que eu alugo aqui em Pinheiros, que é um ovinho, assim, é só para eu dormir mesmo, ficar perto do escritório, perto de compromisso aqui na Faria Lima, enfim, perto de reunião. E durante o final de semana, vou para casa dos meus pais, que é na Zona Leste de São Paulo, que eles não saem de lá, adoram, é lá que eles nasceram, se criaram, então vão continuar por lá. Então, fico me dividindo aí nos cuidados com eles e nos compromissos por aqui. Então, por enquanto, eu tenho preferido alugar por uma questão de prioridade em criar minha carteira. Mas eu acho que daqui uns 5 anos, tenho a ideia de comprar um imóvel, sim. Tenho a ideia de comprar um imóvel. Tá. Não necessariamente a decisão mais inteligente, né, de investimento, mas, cara, quando... é um caleidoscópio de variáveis que você tem que olhar, né? Então, você tem o seu conforto, aquele sentimento de você querer ter a sua própria casa, decorar e fazer do jeito que você quiser, né? No alugado, você não tem essa disponibilidade, né? Então, hoje eu prezo muito por liberdade geográfica, mas daqui 5 anos, acho que não tanto, né? Querendo formar família. Então, acho que é um papo para daqui um pouquinho mais adiante. Quanto mais eu converso sobre esse assunto, mais eu percebo que a decisão de comprar um imóvel não é meramente financeira. Não né? É muito tem pessoal. Coisas. E até uma das entrevistas recentes do Market Makers foi com o Marcelo Ranucci. O cara tem uns 50 anos de mercado imobiliário, assim, atuando de todas as frentes possíveis. E aí eu falei, Ranucci, eu vou ter que fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, mas você talvez me xingue por isso, mas eu perguntei sobre imóvel e ele falou muito algo nessa linha, assim, não é uma decisão financeira. Aliás, a gente não pode financeirizar todas as decisões que a gente vai tomar. Limitar somente a isso, né? Então, assim, foi bem legal. Acho que um dia vale a pena, sei lá, fazer uma reunião dos 20 maiores influencers de finanças e falar sobre imóveis. Nossa, vai ter 21 opiniões diferentes. Então, mas é que faz muito parte da vida. E Muito. A gente tá num momento de transição de
expectativas, obrigações, de prioridades. Acho que isso... Mas você sabe que se eu estivesse num time, eu estaria no time do compre um imóvel. Uhum. Eu já entrei nesse time, né? Eu sou... Mas, enfim, é muito disso, né? Pô, construir família, um lugar que você gosta, oportunidade também. Oportunidade, exatamente. Então, agora, indo um pouquinho mais rápido, só para... Porque você investe em ações. Então, vamos lá. Por que não outras classes de ativo? Não precisa entrar no detalhe de cada uma delas, mas é aquela coisa que você falou, fica aparecendo lá, piscando um monte de coisa. Agora é hora de fundo imobiliário, agora é hora de ações internacionais. Como você não tem ações internacionais? Enfim, por que ficar fiel nessa relação monogâmica aí com ações brasileiras, né? Deixar ela totalmente na carteira? Eu acho que, sem dúvida, tem uma coisa mais enviesada, foi assim que eu fui criada, enfim, mas tem muito uma coisa também de você compreender e ser fiel ao seu perfil, né? Então, acho que uma das grandes vantagens do investidor pessoa física, que muitas vezes ele usa contra ele mesmo, é o fato de você ter liberdade de você poder alocar como você quiser. Diferentemente de um fundo que tem um mandato para seguir, quando o cotista resgata, você é obrigado a vender investimentos, assim, no ápice da oportunidade. Então, você como investidor pessoa física, olha só que maravilha, você é seu próprio chefe, né? Então, compreender o seu perfil de investimento talvez seja uma das coisas mais importantes no momento que você vai alocar o seu capital, né? Entender as suas prioridades, em que momento você está das suas finanças pessoais, né? Então, por que só bolsa no Brasil? Pode ser que isso mude, mas eu acho que é muito por uma questão de entendimento, de assimetria entre risco e oportunidade. A gente vê, assim, grandes oportunidades aqui ainda no Brasil, né? Imagina, em um mundo em que você tem pouca assimetria informacional hoje, então, quer dizer, sai uma notícia, tá todo mundo lendo na mesma hora, né? Você ainda tem um país que cria gigantes oportunidades por, principalmente falas políticas, posicionamentos que são colocados num momento infeliz e que acabam reverberando em preços de ações maravilhosas que não tem nada a ver com esse assunto. Então, você tem muito ruído ainda que faz preço no Brasil, e isso pra gente é uma grande oportunidade, né? A gente tá num país que tem tudo para fazer ainda, então a média aqui é muito baixa, né? Então, você fazer um pouquinho mais para você se destacar é muito mais fácil que você ir para um mercado muito mais maduro, como o americano, enfim, né? E por que não diversificar em outros ativos? Porque eu gosto daquilo que eu consigo ter o fluxo de caixa para eu conseguir prever, né? Então, a gente também estava falando nos bastidores, né, sobre criptomoedas, enfim, eu gosto muito do ativo como tecnologia, do que tem embarcado ali, de conceito, mas para colocar no meu portfólio, eu tenho um pouco de dúvida sobre ativos cujo valuation depende muito mais da loucura dos homens do que do fundamento. Então, aonde pode ir o Bitcoin? Sei lá, o céu é o limite, mas para cima e para baixo, né? Então, eu prefiro ficar em empresas, porque se no futuro criptomoedas for o mainstream, são as empresas as responsáveis, os veículos responsáveis pela distribuição dessa riqueza. E aí eu vou receber o meu dividendo em criptomoeda anyway. Então eu não vejo um motivo de eu ter que ficar me preocupando muito com esse tipo de ativo no momento. Mas gosto de ler sobre, assim, tem um posicionamento muito mais centrado que meu pai, que é essa porcaria, não sei o quê. Eu acho que entendendo muito bem de blockchain, enfim, você vê ali grandes vantagens no ativo, mas simplesmente não é pra mim. Prefiro ficar ali na minha zona de competência, no que eu sei que eu sou boa, no que eu sei que eu entendo, e futuramente, quem sabe eu não recebo os meus dividendos aí em Bitcoin, né? Eu respondo essa pergunta sempre sobre criptomoeda de uma maneira bem simples, assim, exatamente essa questão do quanto que vale, não faço a menor ideia de onde isso pode chegar, muito difícil tangibilizar, mas pensando numa alocação de carteira, eu entrei no time aí do 1 a 2% de cripto na carteira, meramente para melhorar o meu balanceamento de risco-retorno, porque ali é o capital que, pô, se subir pra caramba, como subiu recentemente, eu não vou lá estourar champanhe de alegria, porque não vou virar um novo milionário da cripto, né? Mas se cair também, eu não vou sofrer ali. Mas ele ajuda a dar um balanço ali para uma parcela que eu já tinha ali numa renda fixa ali. Eu basicamente dou uma apimentada ali nessa parte do portfólio. E para fechar, nessas compras aí que você fez, só para
aquela que, pô, essa aqui entrou com carinho na carteira, essa aqui eu tô olhando com bons olhos, até principalmente nessa parte ali da oportunidade, o que foi uma ação ali que você fala, meu, não é possível que isso aqui ainda não começou a andar. Tem duas que foram, que eu aportei bastante, Taurus e Cosan, mas eu acho que, tirando um pouquinho, Taurus que é um pouquinho, talvez seja muito polêmica, mas acho que Cosan, cara, tem fundamentos tão fortes. Assim, o negócio de holding basicamente é um business de você alocar bem o seu capital, né? Uhum. E os caras são, assim, historicamente entregaram muito retorno pro acionista, né? Sim. Então, o que fizeram com Rumo, o que fizeram com Moove, Compass, na minha opinião, assim, as joias do rei estão ali, sabe? Então, tem muitos negócios bons e replicáveis. E acho que o mercado, às vezes, precisa dar um pouquinho do benefício da dúvida, né? Lá atrás também não deram, e assim, a empresa acabou se provando, então acho que Cosan é uma que agora, principalmente com trajetória de taxa de juros caindo, né, a gente acredita que atingiu o seu pico de alavancagem agora, então tá numa trajetória de desalavancagem, assim, tem grande potencial de no futuro ser uma boa distribuidora de dividendos, né, então, imagina, o pessoal já fica impressionado que o Barsi recebeu agora em 2023 o equivalente a 1 milhão e pouco por dia, né. Uhum. A Cosan recebeu 3,9 bilhões de dividendos em 2023. Então, acho que tem muita coisa de alinhamento de valores também do que a empresa faz, nas atividades que ela investe, né? De perenidade de cada um dos seus negócios e replicabilidade, que eu acho que Cosan é uma tese bem importante aí da carteira de oportunidades. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.